Então, meus amigos, nesse slide nós percebemos que o Freud ele cria um modelo de psique onde nós temos aquela ideia tradicional, não é? Do ego, do id e do superego. Seriam as dimensões aí tópicas da nossa consciência e inconsciente, né? Freud traz a ideia do inconsciente de uma maneira científica, ele começa a trazer resultados científicos baseado num método hipotético dedutivo comprovado através dos seus estudos, e tudo isso foi muito importante, sem dúvida, para a psicologia, para a ciência ocidental. Freud foi um grande revolucionário que transformou completamente a nossa visão sobre nós mesmos. O ser humano, antes do Freud, se achava muito autodeterminado, muito dono de si mesmo, muito capaz de viver e de fazer tudo aquilo que quisesse. E através da nossa compreensão de que existe um inconsciente, com todo um material reprimido, onde o nosso ego é ali atormentado por várias forças instintivas, que seria a representação do id. Tem também a ideia do superego repressor, que a gente herda da nossa família, da sociedade, que nos impõe limites, crenças, valores. Então tudo isso deixaria a gente numa compreensão diferente, onde a gente se descentra do nosso universo e a gente começa a compreender que existe muito mais do que isso. Agora eu vou trazer para vocês a compreensão do Lacan, também psicanalista, também uma visão aí mais tradicional. Você vai acompanhar o slide comigo e eu vou comentar um pouquinho na nossa continuidade do. Então você viu aí a ideia do nó borromiano do Lacan, que é esse nó aí de marinheiro, né, que esse símbolo representa, e a gente vê as várias dimensões que eram trazidas pelo Lacan, e a gente tem então essa interseção, essa interligação entre essas diversas dimensões. A gente teria a dimensão do real, que segundo Lacan a gente não teria a possibilidade de acessar esse real de uma maneira direta. A gente teria a dimensão do simbólico, que seria os instrumentos que a gente utilizaria para representar esse real, para entender, para entrar em contato com essa realidade. A gente teria a dimensão do imaginário. Dentro desse imaginário seria as visões daquilo que a gente nunca vivenciou, nunca viu, mas acredita, de alguma forma representa, cria, né? Então toda a nossa fantasia, criatividade, os sonhos estariam nessa dimensão. E a gente tem um ponto que era também chamado de ponto A, né, no sentido de uma negação para o Lacan, que seria a ideia do não sentido. Existe um ponto no centro de tudo isso daí, que seria como se fosse assim, uma espécie de centro oculto do nosso inconsciente, onde, de certa forma, nada faz sentido, mas a gente também teria aí na interligação entre o simbólico e o imaginário uma possibilidade de encontrar um sentido e através desse sentido a gente projetar esse sentido no nosso real, né? A gente não teria, a pessoa que tivesse um contato, uma exposição muito direta ao real, entraria num estado de sofrimento, poderia desenvolver aí uma psicose, tá certo? E esse estado de sofrimento seria algo que a pessoa não conseguiria, o ego não conseguiria aguentar, né? Então a gente precisa do simbólico, do sentido, para interpretar e para viver, né, em contato, em diálogo com esse real, tá bom? Queria ressaltar também que não sou psicanalista, não sou a pessoa mais adequada para falar de uma maneira profunda sobre esses assuntos, né? Mas o que eu queria era trazer para vocês essa ideia de que esses autores já propunham mapas, já propunham compreensões diferentes do que é o ser humano, né? E através de uma visão que vai além, que percebe, que vê todos esses mapas, a gente pode ir construindo mapas diferenciados, tá certo? Então nós vamos no nosso próximo vídeo falar um pouquinho sobre o mapa do Carl Gustav Jung, um autor que foi colaborador da psicanálise, também do Freud, mas depois desenvolveu a sua própria psicologia analítica. Veja só esse próximo slide e acompanhe conosco a visão do Jung. Então, amigos, o que a gente vê é que dentro do modelo de psique do Jung, a gente tem já uma ideia muito interessante, a meu ponto de ver, que é a ideia de que além da nossa mente consciente, nós teríamos uma mente inconsciente, como foi postulado na psicanálise por Freud,
mas dentro desse inconsciente a gente teria uma subdivisão, como se fosse uma escada de níveis. No primeiro nível a gente teria o nosso inconsciente pessoal, que representa uma série de conteúdos organizados em complexos de tonalidade afetiva, complexos de informações importantes, digamos assim, complexos que são conjuntos de informações que misturam pensamentos, sentimentos, emoções, intuições, percepções corporais, tudo isso junto formando como se fossem pequenos núcleos de histórias, de vivências, não é? E esses complexos que estariam na nossa dimensão do inconsciente pessoal, eles se organizariam depois num outro nível, dentro daquilo que o Jung vai chamar de arquétipos. E aí o que seriam arquétipos? Na verdade o Jung passou toda a sua vida, toda a sua obra para definir o que seriam esses arquétipos e segundo ele mesmo não conseguiu definir. Porque o conceito de arquétipo é algo aberto, é algo que está em constante ressignificação para o Jung. Mas o arquétipo seria algo que, em primeiro lugar, a gente não tem como acessar, a gente não tem como ver um arquétipo, por exemplo, mas o arquétipo seria mais como se fosse uma espécie de estrutura da nossa psique, do nosso inconsciente coletivo, que teria se desenvolvido ao longo da história da humanidade e que organizaria essas informações do nosso complexo, dando toda uma estrutura realmente para essa nossa mente mais profunda, tá certo? Então, nós temos os complexos e os arquétipos na nossa dimensão inconsciente, e quando o inconsciente ele quer de alguma forma chegar na nossa consciência, dialogar com a nossa consciência, ele teria essa oportunidade de chegar na consciência através daquilo que o Jung chamou de símbolos. O que é que são os símbolos? O símbolo seria uma imagem que teria múltiplos níveis de significado. Se a gente pensar num símbolo como, por exemplo, uma aliança, né? Uma aliança pode significar união, pode significar eternidade, pode significar casamento, pode significar algo que não tem início e que não tem fim. Então, essa imagem seria a imagem de um símbolo, né? A gente teria vários níveis, várias possibilidades de significado para uma mesma imagem, digamos assim. E aí o Jung ele vai se tornar um estudioso do simbolismo da humanidade, através dos contos de fadas, através das mitologias, através das religiões, e ele faz estudos entre a religião ocidental e a religião oriental, mas também no sentido de compreender, digamos assim, essa vida simbólica, essa vida significativa que seriam esses símbolos que regem a nossa psique. Então Jung ele vai dizer que, na verdade, através da religião, o ser humano se conecta a esses estados mais profundos da sua psique, que seriam seus arquétipos. E quando a gente tem esse diálogo ocorrendo de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável, a gente teria, dentro desse mapa junguiano, a gente teria uma mente com mais equilíbrio. Então, do mesmo jeito que a natureza procura um equilíbrio, a nossa mente também procuraria um equilíbrio. Eu pretendo no futuro fazer outros vídeos falando um pouquinho mais sobre isso, falando um pouquinho do Jung e do seu mapa do ser humano pra gente, porque eu acho fundamental para o nosso autoconhecimento. Recomendo que você pesquise, procure saber mais e não fique nessa explicação que é bem simplista, que é bem inicial, mas é mais para a gente ver aquela imagem mesmo dos arquétipos, do complexo, do inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, não é? Então, em outros momentos eu pretendo aprofundar um pouquinho isso mais com vocês. Mas eu quero também trazer uma ideia do Jung que eu acho fundamental, que é a ideia de que nós teríamos dois eus. Um eu seria o nosso ego, que seria a nossa identidade pessoal, nossa história de vida, que seria para o Jung um complexo, que parte dele está na nossa mente consciente, parte dele está na nossa mente inconsciente. Mas esse complexo do eu, ele pode, através de um processo que o Jung chamava de individuação, entrar em contato com algo que o Jung trazia como se fosse o núcleo da psique, o ponto central da psique, que ele chamava de si mesmo. Grosso modo, eu posso chamar esse si mesmo como se fosse algo maior que rege a minha vida, uma sabedoria maior, uma inteligência maior, uma consciência maior, dentro dessa dimensão mais profunda, tá certo? Então, fica por aqui essa nossa parte do Projeto Jornadas.
Nós vamos voltar daqui a pouquinho falando um pouco mais sobre outros mapas da psique